com a amostra das imagens, essas, muito claras, da situação grave em que estão os dentes gap. Mas eu quero apoiar o Bruno, porque se há dinheiro para isso, e é pouco, com as prolongas, o Bruno sabe fazer isso muito bem, já calculou tudo, põe as prolongas, levanta esse vão, corta metade dele, Bruno, no eixo, levanta metade, alguma coisa pode ser feita. Eu acho que isso é essencial para se continuar a tomar as decisões. Agora, dizer que não tem que substituir nada também é um equívoco. Eu acho que para forçar ou reforçar a ideia de substituição, né, dos vãos dos superiores, é necessário fazer o que o Bruno propôs. Então, a ideia de suspender o viaduto embaixo para olhar, tem que suspender todos os vãos. Então, ao fazer isso, faça-se logo a travessa inferior, transfere logo a carga dele para essas travessas, no viaduto na parte inferior, transfere isso e esquece os dentes. Ok? Em cima não é possível botar travessa alguma porque intercepta o tráfego. Troca o tabuleiro de cima. Eu acho que isso é o que simplifica e resolve. Porque o trabalho, Bruno, de levantar aquilo ali, você sabe que vai ser grande, mas para você ter a ideia de tudo, teria que levantar um por um. Não diria isso. Eu não estou dizendo isso. E de qualquer maneira, você com isso, com esse tipo de solução, se você já tem calculado a travessa lá que grampeia no corpo e suporta, é suficiente para fazer já o escoramento e esquece o assunto embaixo. Em cima troca porque não pode fazer isso. Quer dizer, eu acho que isso resolve o problema do viaduto. Eu acho que não pode limitar o gabarito. Se alguém acha que pode limitar, limita. Eu acho que não deve. Por favor. Não. Deixa a gente pensar no projeto que a gente chega lá. Tá. Então, essa ideia de suspender o vão, nós estudamos, não foi para verificar essa coisa, não. Foi para troca de aparelho de apoio. Que vocês também estão condenando os aparelhos de apoio, parece. Então, Bruno, a gente não condena. Em 2010, pelo que nós vimos, aparecia que as vigas estavam já encostando no coisa. Então teria que ver os aparelhos de apoio e na necessidade de trocar, trocaria. Sim. Na ponte de Niterói nós tivemos como é o nome dele? O Carlos Henrique. O Carlos Henrique fez todo um estudo de aparelho de apoio, de neoprene, e verificou que 100% praticamente dos aparelhos de apoio estão bons. O aparelho de apoio não estraga assim, não. Às vezes parece que está encostado, às vezes a própria concretagem, o cavalo concretou e está encostado o concreto, mas, no entanto, o aparelho de apoio está bom. Então, nós fizemos esse estudo todo com a Concremate, suspendeu o vão para verificar os aparelhos de apoio e os aparelhos de apoio, verificar se estão bons ou não. Por isso é que está sendo feito o estudo. Não é para verificar a superfície, não, a superfície do concreto. Então não tem esse negócio da gente pensar na superfície do concreto, não. Quer dizer, foi troca de aparelho de apoio, tá certo? Então esclarecer bem que nós não estamos duvidando aí. O Miranda eu respeito muito a ele, eu conheço muito. A mim você não respeita? Você acha que trabalhou comigo, trabalhou? A resposta é evasiva. É lógico que eu trabalhei com você. Você foi o meu primeiro patrão. Então, eu entendo muito de corrosão. Entendo muito mesmo, porque eu era amigo do Gentil e amigo do Miranda. Gente entender mais do que eu, nem o Miranda entende. Eu era muito amigo do Gentil também, que foi um dos grandes homens de corrosão do Brasil. Então, a melhor maneira de você entender é ser amigo de quem conhece. Como matéria de estrutura, eu sou amigo do Hernani aqui também, não vem discutir comigo não, por favor. Tá? Então é isso, quer dizer, o problema nosso é que nós estamos nisso. Uma pergunta, mas ao suspender, na hora que for fazer a suspensão das vigas,
É só para examinar o aparelho de apoio? Por que não vai examinar os dentes? Eu posso dar uma ideia meio maluca aqui, ó. Apesar de que Miranda, os dentes estão detalhados de uma forma inadequada para hoje. eu posso dar uma ideia maluca aí, Miranda? É o seguinte. Você falou em gabarito da parte superior. Se você construir uma viga de aço e levantar o viaduto, você nem precisa demolir o viaduto. Mete os macacos, sobe todo o grade do viaduto superior. Entendeu? Mete, atravessa, levanta. O negócio o negócio do Godard, no negócio do Godard, quando eu falei isso, nós já estamos pensando nessa ideia de fazer também uma viga que possa levantar a parte de cima e que não mate o gabarito, tá certo? Bom, eu venho acompanhando o problema que vem ocorrendo no viaduto Juá há mais de 2 anos. E tenho acompanhado de uma forma querendo acertar alguma coisa. E hoje o Eduardo Batista conseguiu didaticamente apresentar o seu estudo que nos deu um conhecimento mais amplo. Entretanto, essa obra é uma obra doente. É uma obra que não deve ser mais recuperada, segundo meus conhecimentos. É uma obra que está localizada numa região altamente agressiva e também é uma obra que já sofreu várias intervenções cujo valor dessas intervenções foram altíssimos para os corpos públicos estaduais e municipais. Hoje o problema é sério. O professor Eduardo não falou dos neoprenes, mas os neoprenes é importante no funcionamento do dente. Nessa época, não se sabia calcular dente, se calcularia pelo momento fletor, muito embora tenha uma armadura de penduramento. Uma está correta, outra está errada. Uma sobe e há uma curvatura brusca, cujo equilíbrio desse nó não existe. Em terceiro lugar, que não foi comentado, não só o neopreno, foi a quantidade de aparelhos de ancoragem daquela época que estão alojadas no dente. Esse dente, em termos de concreto, só funciona o concreto estrutural que está envolvendo os cones de ancoragem. Logo, a ruptura do concreto para uma biela, que hoje nós falamos em biela, mas naquela época era força cortante, ela está comprometida também. Além disso, o problema da ancoragem das armaduras inclinadas e essa de penduramento que está falho, segundo eu vi aí na fotografia, em função também da corrosão, a ancoragem não está mais funcionando. Solução de Ubirajara é abandonar completamente o viaduto. É bom porque tem essas opiniões entre os colegas. É por isso que ocorrem opiniões entre os colegas, porque se não houvesse, todos falassem iguais. Então eu acho que o viaduto compromete, ninguém aqui presente assegura por escrito que o viaduto vai durar 1 dia, 2 dias ou 3 dias, ninguém. Por quê? Porque não teve condições de fazer uma inspeção. E outra coisa, o custo para fazer a remoção do tabuleiro de cima é uma falha, porque não se tem lugar para escorar, para se retirar. O peso de cima tem que escorar. Como escorar, eu não sei. Logo vai ser interditado o viaduto na parte de cima e na parte de baixo. E outra mais, se fizer essa mudança, vai ter que mexer também nos túneis, abrir no gabarito correspondente. Então, Eduardo, nós temos que ser realistas. Nós não podemos ficar no meu ponto de interrogação. Eu acho que nós temos juntos falar democraticamente com a Prefeitura, com o Estado, com o Governo Federal, porque o que está se gastando em obras, como disse o colega anterior, é enorme. E nós não podemos ficar de maneira nenhuma, ficar passando um viaduto com certa dúvida e segurança. A imprensa amanhã vai falar e vai falar claro, porque todos ouviram aqui a sua exposição. E você terminou muito bem, incerteza. Isso bateu sua voz. Obrigado.
aspecto importante ter Quem é o outro? vida envolvida nessa história. Quem mais está Vidas pedindo envolvidas palavra? nessa história. Alô? Eu acho que tinha alguém aqui pedindo palavra, não? Não, então fala, Nelson. Só nesse espírito de sugestões, eu vou mostrar uma que eu vi, eu não consegui encontrar onde foi. O professor Eduardo Tomás, há 20 anos atrás, ele fez uma sugestão que eu acho que vale a pena considerar a possibilidade. Estão vendo ali o primeiro andar? Imagine ali uma muralha, tá? Tipo dessas que tem em Monte Carlo, tem muito na Espanha, muralha de 30 metros de altura, né? Se você fizer uma muralha ali, tá? E aterrar tudo, você joga as pistas no chão, no aterro, e sobra duplicar os túneis. Mas você vai passar a ficar no chão e não tem mais concreto nenhum nisso aí. Não sei se deu para explicar. Quer dizer, e tem eu estive pensando, e tem uma vantagem, joga isso tudo dentro do aterro, né? Não precisa transportar nada. Implode isso aí, joga tudo no chão, aterra tudo, tá? Você pode fazer no nível inferior concreto ciclópico, com 5, 6 metros de altura, para pegar o movimento da arrebentação. E depois pode subir com terra armada, por exemplo, tá? Que é uma solução muito boa para fazer grandes muralhas. E é interessante, isso é sugestão do professor Eduardo Tomás. Eu vou ver se eu acho depois onde é que está essa história. Obrigado pela intervenção. Agora eu daria a palavra ao professor Eduardo Batista para ele fechar a palestra, que eu acho que já debatemos bastante. Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço o convite e a promoção da BPE, do Clube de Engenharia, das duas DTEs, para essa palestra. Deixa eu dar alguma informação também anterior sobre como isso nós acabamos aqui nessa palestra. Essas conclusões nós tínhamos já dessa gravidade do problema ali pelo mês de agosto. Nós mandamos os relatórios para a CGP, que foram ao secretário de obras. Eu tive a oportunidade de apresentar ao secretário as nossas conclusões principais. Adicionalmente, em novembro, fiz um relatório aditivo de apenas 17 páginas só sobre a gravidade dos dentes de Gerber e explicitamente dizendo o que foi dito aqui, que é necessário trocar os 2 tabuleiros. É isso que é a nossa conclusão, é isso que nós dissemos em todos os elementos de imprensa que nos perguntaram. Me parece que reafirmo que essa é a solução que deve ser feita. É traumática, tem logística para mobilizar, mas é isso que deve ser feito, a meu ver. Trocar os 2 tabuleiros. Por uma palavra, pela incerteza em que nós estamos navegando. E não somos nós, são os usuários do viaduto todo. Então, isso é o que nós achamos. Se outros profissionais vão propor, eu respeito todos eles, obviamente, propor outras soluções, isso já é um problema mais adiante. O nosso contrato de serviço com a Secretaria Municipal de Obras já está encerrado. Essas são as nossas sugestões. Eu acho que fundamentalmente o que nós queríamos deixar aqui com o público mais técnico, com vocês todos, é dividir a nossa preocupação e mostrar claramente a gravidade em que se encontram os dentes Gerber, que a nosso ver tem que ir para esse caminho, de trocar em cima e embaixo. Essa é a obra. Qualquer outra obra vai ser custosa, vai ter intervenção, vai ter custo. Então troca e resolve o problema. Essa é a nossa opinião. Muito bem, parabéns aos oradores. Fizeram uma brilhante exposição e da parte do Clube de Engenharia da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, agradecemos a presença de todos e esperamos poder retribuir a vocês com outras palestras a curto prazo. Muito obrigado pela presença.